Existe uma grande diferença entre o bom combate e o mau combate. Olá pessoal, bem-vindos ao tema da semana. Eu sou a Thelma Schiner e tô aqui toda terça-feira para a gente ver alguma questão física que te incomode ou alguma questão até emocional e o Genshin vai te ajudar. E hoje, como vocês viram ali no início, eu queria falar muito sobre essa guerra. Ela tá no pensamento da gente, não tem como a gente escapar, não só das notícias, no computador, no jornal, na televisão, mas mesmo as pessoas que não estejam tão ligadas nas notícias acabam certamente ouvindo aqui e ali, e isso deixa a gente muito desorientado. Eu me peguei pensando que, na verdade, guerras não pararam nesse planeta, mas no Ocidente, desde a Segunda Guerra Mundial, não havia a invasão de um país dentro de outro país. Tudo isso impacta demais todo o planeta, todo o mundo ocidental principalmente. Mas a gente tem que se lembrar que guerra acontece a todo instante, até mesmo dentro do nosso organismo. Existe o mau e o bom combate. Se não fosse uma guerra dos nossos glóbulos brancos atacando a todo momento qualquer invasão de um vírus, de uma bactéria, a gente morreria em poucos dias. A todo momento existe uma guerra acontecendo no nosso organismo e são muitas bactérias. Outro dia eu até escutei um médico falando na televisão que, na verdade, nós somos um corpo de bactérias. São milhares de espécimes que estão vivendo dentro da gente. E a todo momento existe o combate entre essas bactérias. Qual vai sobreviver? Algumas são muito úteis, saudáveis, como os micro-organismos no intestino, por exemplo. Quando a gente toma um antibiótico, remédio alopático que a gente não gosta, o problema é justamente esse, que muitas vezes algum remédio mais forte pode combater não só a doença que é necessária, mas também esses micro-organismos tão saudáveis dentro da gente. Nossas células o tempo inteiro estão batalhando para estarem bem e saudáveis. Então a gente vê que batalha, guerra, nem sempre é uma coisa negativa, é uma coisa impositiva, mas sim de reequilíbrio até energético. E se a gente for pensar um pouco mais nos animais, nos seres vivos, até as plantas aqui no planeta Terra, existe sim muita batalha. Os animais lutam entre si, lutam por sobrevivência, eles lutam por alimento e às vezes, que parece maldoso pra gente, uma espécie ataca a outra para comer. Às vezes a gente tem que ser agressivo, ir para cima do nosso opositor de alguma maneira para conseguir aquilo que a gente precisa para sobreviver. Mas aí chegou o bicho-homem, o Homo sapiens. A gente tem que lembrar que somos animais também. Só que essa espécie animal, o Homo sapiens, resolveu aprender, ter consciência, conseguir se comunicar, o que é uma maravilha, um avanço tremendo dessa espécie. E com essa evolução, ele era capaz de dominar, de comandar o que ele precisasse. Com essa sabedoria toda que ele foi adquirindo, ele descobriu que ele poderia ficar num único lugar e começar a plantar ali. E as plantinhas iam crescer e ele poderia comer fartamente, sem correr riscos andando de lá para cá. E logo depois, ele percebeu que ele poderia fazer o mesmo com animais, que ele podia domesticar a vaca, o cavalo, os animais de estimação, para ter ali, naquele momento, a garantia do seu alimento
e da sua segurança. E a gente tem que também imaginar que toda essa modificação, todo esse poder e capacidade de ficar num único lugar, de garantir que todo dia ia ter alimento, porque eu tô ali cuidando do meu alimento, seja ele uma planta que está crescendo, seja um animal que eu guardo ali dentro de uma cerca. Eu estou garantido e não tenho mais que me preocupar com o dia de amanhã. Tudo isso muda o nosso psicológico. Esse bicho humano, ele começa a perceber que ele não tem mais que lutar pelo pão de amanhã. Tá tudo garantido. Mas esse garantizado não é bem assim. Tanto é que, psicologicamente, os homens até hoje se preocupam com o dia de amanhã, se preocupam se vão manter o seu emprego, se preocupam se perderam o emprego e vão arrumar um emprego lá no futuro. E ainda criou um segundo problema, que é essa necessidade de querer sempre ter mais, um pouco mais. Alimento para amanhã e talvez para 2 anos adiante. Cada hora a ganância de garantir aquilo que o sustenta, psicologicamente falando, fica ainda maior. E aí começa o mau combate, quando a necessidade daquilo que eu preciso eminentemente naquele momento deixa de existir e eu começo a combater porque eu quero cada vez mais. E se alguém tem alguma coisa, eu preciso tirar aquela coisa da pessoa como se fosse faltar para mim. Nem todo mundo é assim, mas todo mundo tem isso inconscientemente gravadinho ali consigo. E então, quando a gente escuta falar de uma guerra, de repente um país como a Rússia invadir um outro país como a Ucrânia, a gente se assusta, mas é um espelho muito claro para todos nós, de que nós humanos somos mesmo gananciosos, querendo garantir não só aquilo que é crucial para o momento, mas para ter um colchão muito grande de poder, de segurança. Pense na sua vida, no seu dia a dia, o quanto a gente tem medo quando a gente vê que algum colega no trabalho se destacou, como se ele se destacar significasse que eu vou perder o meu futuro, a minha garantia. Você concorda comigo que a gente vive mesmo essas ameaças internas, medos de perder, outro querendo tirar? Me conta aqui alguma história que você lembre, onde você viu exatamente esse receio, essas inseguranças que você tenha vivido, talvez no seu trabalho, talvez no seu bairro, enfim, às vezes até dentro da família. Me conta aqui. Então, quando a gente diz isso é do ser humano, é mesmo desse animal que se destacou demais e atrapalhou um pouco as ideias. Quando tem uma guerra entre duas nações, é lógico que estão implicados milhões de questões econômicas, políticas e até históricas. Não há dúvida, mas no fundo, se a gente for olhar bem cruamente, é o medo de uma nação que essa outra nação se desponte ou fique amiguinha dos inimigos do outro. E vamos combinar que nós aqui no Ocidente também fazemos a nossa parte para ameaçar bastante, para se garantir também. É de todos os lados. E é importante ressaltar, não estou defendendo Rússia atacar a Ucrânia porque tá com medinho, não. Porque mesmo o Ocidente, que também tem a sua ganância de sempre querer mais proteção e aliados, não atacou ninguém. E como vocês viram, hoje é um dia da gente analisar não só a questão da guerra, mas a guerra que existe dentro do nosso corpo, a guerra que precisa existir diariamente, da gente batalhar para conquistar as coisas que a gente gosta, que a gente quer, para a gente crescer. Mas com a percepção de que o outro, por mais diferente e inimigo que possa parecer, é meu irmão, ele tem tanto direito de estar aqui quanto eu. E o Genshin ajuda muito no nosso emocional, no nosso psicológico e especialmente nos padrões mentais que a gente tem. E com toda essa situação da guerra,
me fez pensar muito nisso, o quanto existe os temores, como Putin tem temor de que a Ucrânia fique amiguinha da Europa. Enfim, em escalas menores, eu vivo isso na minha vida, talvez você também. E para isso, eu pensei em duas coisas que a gente pode ajudar com o Jinshin Jyutsu. Na primeira dica de hoje, eu queria que a gente fizesse o fluxo do coração. O fluxo do coração, além de, lógico, ajudar muito para o próprio coração, qualquer questão no coração, pressão arterial, circulação sanguínea, ele ajuda muito para que a gente seja mais humanitário, para que a gente se englobe mais, para que a gente enleve os nossos pensamentos. Inclusive, ajuda muito até tirar confusão mental. Nós vamos fazer os 3 primeiros passos do fluxo do coração para ajudar não só na gente mesmo, trabalhar todos esses mecanismos mentais que a gente tem, mas também para quem sabe a gente estar colaborando para ampliar como uma rede, todo mundo fazendo, podendo ajudar nessa questão mais global que a gente está vivendo no momento. Mas antes da gente fazer, eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal, que tem vídeos ótimos de vários assuntos, e não esquece de deixar um like. Quando você faz isso, espalha mais a visibilidade do canal para tanta gente que pode aproveitar dessas dicas que eu dou aqui. Então vamos lá fazer o fluxo do coração. Nós vamos colocar a mão esquerda na base do pescoço do próprio lado esquerdo. Veja que essa é a trava 11, bem na base do pescoço. Relaxa a mão aí e a mão direita começa tocando o pulso esquerdo, bem aquele ossinho saliente do pulso. Relaxe. Solte os ombros. Se quiser, apoie os cotovelos à sua frente numa almofada ou até numa mesa. Você também pode fazer deitado ou recostado. E então a mão direita sai do pulso e vai agora do lado direito, logo abaixo da clavícula direita. Essa é a trava 22 do Jinshin Jyutsu. Relaxe, respire profundamente. Então a mão agora irá na base das costelas, na barriga, do lado direito, logo no finzinho da última costela. Toque suavemente cada ponto. Quando fizer sozinho, fique 1 minuto ou 2 em cada ponto. E se for fazer para o outro lado, basta retornar e fazer agora como um espelho, sem se preocupar com a informação de direita e esquerda. Esse fluxo serve para tanta coisa, mas certamente se você fez comigo, você já começa a se sentir mais tranquilo, a mente mais clara e todos os padrões de pensamento já devem estar se reorganizando ou podendo até ter um primeiro passo de mudança. E como sempre, eu adoro dar uma segunda dica. E nessa segunda dica, então, o que eu quero fazer é a trava 11. Essa trava, ela se localiza no finzinho do pescoço. A gente acabou de tocar essa trava fazendo o fluxo do coração. E essa trava, ela tem muito a ver com carregar uma bagagem excessiva, que é um pouco sobre esse tema que eu desenvolvi. Essa tendência do ser humano de querer se garantir muito, de querer sempre juntar mais para ter certeza de que não vai faltar. E isso vai pesando, a gente vai mantendo e carregando e segurando muita coisa que a gente nem precisava.
a gente tem que limpar dos nossos ombros esse excesso de cuidado, de imagem a zelar, de ganância para se garantir para o futuro. E isso não só machuca o corpo, mas principalmente a alma. Então eu vou propor aqui a gente simplesmente tocar essa trava. E quando você fizer sozinho, fique bastante tempo, como uma meditação, tá bom? Iremos simplesmente cruzar os braços, apoiando ali na base do pescoço atrás, dedos tocando bem próximo à coluna, aquele ossinho saliente na base do pescoço, que é a trava 11, que a gente já tocou no fluxo do coração. Relaxe, deixe toda a bagagem, toda a fuligem e pesos que a gente carrega mais irem se diluindo. Respire. Bom, pessoal, aqui estão as minhas dicas para ajudar que em você esses desequilíbrios da humanidade já comecem a ser trabalhados. Quem sabe se um pouquinho cada um de nós formos nos reequilibrando, melhorando um pouco essa ganância, se a gente também não ajuda numa paz mundial. É cada um fazendo a sua parte. Aguardo vocês na quinta-feira, no Filosofando no Genshin Jutsu, hein?